Nossas Bíblias em Daniel. Daniel capítulo 5. O banquete do rei Belsazzar, a mão misteriosa. Daniel capítulo 5. Aleluias. Amém? Acharam? O rei Belsazzar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazzar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceu uns dedos de mão de homem e escreviam de fronte do castiçal, na estucada parede do palácio real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. A junta dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos bateram um no outro. E ordenou o rei com força que se introduzissem os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores. E falou o rei e disse aos sábios de Babilônia: qualquer que ler essa escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e terá uma cadeia de ouro ao pescoço, e será no reino o terceiro dominador. Eu vou ler até aqui. Irmãos, limpava eu a igreja no domingo, e eu falava com meu filho, que mora em Rondonópolis, e ele, conversando comigo, ele falou: pai, esse dia eu estava na academia, estava eu, um rapaz, e tinha um indivíduo crente de uma denominação, e nós conversávamos, e esse rapaz crente, ele falava assim: Deus é Deus de amor. E ele respondeu: é verdade, Deus é Deus de amor, mas Deus é Deus de justiça. Deus é Deus de justiça. E diz que quando ele falou isso, aquele rapaz, ele parou e ele abaixou a cabeça. A conduta daquele rapaz, daquele crente, era uma conduta muito ruim, um testemunho muito ruim. Infelizmente, quando eu falo isso, irmãos, isso não é novidade nesse meio evangélico. O testemunho dos crentes hoje são muito ruins. As pessoas hoje, elas não temem a Deus, elas não têm o temor de Deus em seus corações. Eu, na condição de pastor, eu tenho que orientar a igreja a respeito da palavra de Deus, apresentando à igreja como é o nosso Deus, como age o Deus que nós servimos, para que a igreja possa crescer na palavra de Deus. Esse Belsazzar, a Bíblia chama ele filho de Nabucodonosor, mas na verdade
ele usa no sentido genérico, porque na verdade ele é neto de Nabucodonosor. O pai dele estava em guerra, tinha se ausentado, e ele estava ocupando o lugar do pai ali, ele estava governando. A Bíblia diz que ele vai dar um grande banquete, 1000 convidados, a nobreza, da Babilônia, e ele trouxe as suas mulheres e as suas concubinas naquele lugar. Irmãos, eu sempre digo, e eu confesso para a igreja, eu tenho medo de Deus. Eu tenho medo de Deus. Eu tenho medo de pecar contra Deus, irmão. Nenhum de nós aqui é imune ao pecado. Da mesma forma como qualquer um dos irmãos é tentado, eu também sou tentado. Eu sei que, com relação a mim, se eu cair em determinados pecados, irmão, eu sei que Deus pode me perdoar. Ele pode me perdoar. Mas para a obra de Deus, eu tenho essa consciência que eu estou desqualificado. Eu sempre digo que eu não aceito pastor que está no altar separar do seu cônjuge. Eu não aceito, eu não entraria numa igreja, eu não congregaria numa igreja onde o pastor separou da esposa e casou com a outra mulher. Eu não congregaria nessa igreja, porque biblicamente esse pastor, ele está desqualificado da obra de Deus. Ele pode congregar se ele se arrepender. E olha o que eu estou dizendo para a igreja, irmão. Se ele se arrepender, porque o arrependimento não é do homem. O homem não tem a capacidade de se arrepender. O arrependimento, ele provém do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O homem só se arrepende se Deus quiser que arrepende. Se Deus quiser. Por isso que muita gente diz assim: olha, eu vou viver a minha vida, mas perto da minha morte eu vou me arrepender. Não, irmão, você não se arrepende. Não adianta alguém chegar ali na cama, ali no leito de morte, muitas vezes. Pode ser que alguém, logicamente, Deus sabe a maneira dele agir, mas a pessoa acha que no leito de morte vai fazer um apelo muitas vezes, e a pessoa vai se arrepender. Nem sempre, irmão. Aquele ladrão que estava na cruz, aquele ladrão, ele não conhecia Jesus, ele não conhecia o Senhor, mas naquele momento que ele está naquela cruz pregado ao lado do Senhor Jesus, aquele homem foi tomado pelo arrependimento, o arrependimento que vem do Senhor, e aquele homem se arrependeu, enquanto o outro ladrão, o outro salteador, ele não se arrependeu. Aquele que se arrependeu, a Bíblia diz que ele foi ao paraíso após a sua morte. Ele foi ao paraíso. Esse homem Belsassar, esse homem ele vai fazer um banquete, convida todos, e a Bíblia diz que eles vão beberem vinho, e bebe vinho, e eles vão dar louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Eu quero falar algo sobre isso também com a igreja. Irmão, a idolatria é um dos pecados mais graves, irmão. Lógico, mais grave, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu não sei se os irmãos já viram pessoas que blasfemaram contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo, ela não tem perdão. Por que ela não tem perdão? Porque o homem que blasfema contra o Espírito Santo, ele não vai se arrepender jamais. O Senhor não vai permitir ele se arrepender. Então ele não tem como obter o perdão se não há o arrependimento. Mas a idolatria,
A idolatria, ela causa um dano na família. A pessoa que cultua imagens de escultura, eu estou falando isso de acordo com Êxodo, capítulo 20, do versículo 2, segundo mandamento. A Bíblia diz que aquele que tem imagem de escultura, olha como que é isso, irmão. A pessoa tem uma imagem de escultura. Aquela imagem, você cultua, muitas vezes a pessoa ajoelha diante daquela imagem e pede algo para aquela imagem. A Bíblia diz que o Senhor vê essa atitude, quando a pessoa ela cultua a imagem. O Senhor diz que, a Bíblia fala que o Senhor vê isso como maldade. É dessa maneira que o Senhor vê. O homem que adora uma imagem, que cultua a imagem, o Senhor Deus vê isso como maldade. E a palavra do Senhor diz que Deus visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Até a quarta geração, se os filhos não se converterem. Irmãos, se um homem, ele cultua, ele é um adorador de imagem, até os bisnetos dele serão amaldiçoados, diz a palavra de Deus. Quando aquele cego de nascença foi curado por Jesus, antes dele ser curado, os discípulos perguntaram: mestre, esse homem nasceu dessa maneira porque os pais deles pecaram? Eles tinham consciência, eles tinham entendimento que a maldade do pai passa para o filho. Todas pessoas que têm uma enfermidade é proveniente da maldade do pai para o filho? É proveniente de uma maldição? Não, nem tudo. Mas aqueles que estão na idolatria, há uma maldição dentro das suas casas. A Bíblia mostra isso. Irmãos, eu conheço 5 famílias, todos idólatras, todos enterraram filhos, irmão. Não quer dizer que uma pessoa aconteça uma tragédia familiar, pode acontecer, mas eu estou falando de 5 pessoas que eu conheço, todos idólatras, e todos enterraram filhos, irmão. Você vê a seriedade, é muito sério. A vida com Deus é muito sério, irmão. Tratar as coisas de Deus como qualquer coisa é muito sério. Participar de um culto desse não é brincadeira, nós não estamos aqui brincando. Você reúne, nós saímos de nossos lares, todos nós saímos de nossos lares. Alguns irmãos moram longe, a maioria mora longe. E você vem a este lugar, você não vem à igreja, você é parte da igreja que presta um culto ao teu Deus, a Jesus nosso Deus, irmão, ao Jesus nosso Deus. Esse homem bebeu, eles deram louvores aos seus deuses. Olha só o perigo de muitas vezes as pessoas cantarem músicas para fulano, para deuses, que não seja para Jesus. Por isso que não é toda música evangélica que nós cantamos aqui na igreja. Música onde o homem é o centro, a gente não canta na igreja. Música aonde é virando para a direita, para a esquerda, a gente não canta. O alvo da adoração é a pessoa de Jesus. É Ele que tem que ser adorado. Mas a Bíblia diz que esses homens, após embebedar, eles começam a darem louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Mas eles cometem uma coisa pior. Esse rei Belsazar, ele vai cometer algo que o próprio Nabucodonosor não ousou fazer. Ele pega, irmãos, quando Nabucodonosor invade Jerusalém, e nessa primeira investida contra Jerusalém, que ele leva Daniel cativo para a Babilônia, eles levam os utensílios do templo, ele leva as taças, e ele pega aquelas taças e ele coloca em um lugar onde era guardado os tesouros dos deuses da Babilônia. Mas ele não vai mexer nesses objetos, Nabucodonosor. Mas Belsazar, ele vai fazer o quê? Ele vai mandar buscar esses utensílios, as taças, e é exatamente nessas taças que faziam parte do
tabernáculo, do trono de Deus, eles vão pegar esses objetos e vai beber naqueles objetos, naquelas taças, e vai ainda glorificar, cantar louvores aos seus deuses. E eu quero dizer uma coisa para a igreja, irmão. O que é sagrado, tem coisa que é sagrada. As nossas vidas, irmão, se nós somos santos, nós temos que ter uma vida diferente. Eu sempre digo, tem uma autora que eu li um livro há um tempo atrás, ela dizia algo interessante. Uma coisa trágica é quando uma coisa bonita é quando você vê um navio no estaleiro e ele entra dentro d'água, quando o navio está pronto e ele entra dentro d'água. Mas uma coisa trágica é quando você vê um navio sendo tomado pela água. Ele está dizendo muitas vezes que muitos crentes, às vezes, eles saem do mundo, mas o mundo não sai de dentro do crente, irmão. O mundo não sai de dentro do crente. E a vida do crente, muitas vezes, é motivo de zombaria. Eu falava aqui na igreja, uma filha de um pastor, irmão, de uma denominação. Uma mulher extremamente imoral. Aquela mulher que certamente abria seus lábios para glorificar a Deus, que cantava louvores a Deus, que certamente orava. Aquela mesma mulher, irmão, ela falava piadas, anedotas, carregadas de moralidade, no meio de pessoas que não tinham Jesus, e aquela mulher crente com a saia comprida, cabelo comprido, e aquela mulher extremamente imoral, irmão. Por quê? Porque o testemunho era ruim, porque não entendeu, nunca compreendeu o que é uma vida cristã. O que é a vida cristã? A vida cristã é a vida de negação. O que eu sinto, o que eu acho, não importa. O que importa é que o nome do Senhor Jesus seja glorificado, irmão. Esses homens, as pessoas, elas zombam de Deus. Quando as pessoas, muitas vezes, nesse caso aqui, eles pegou os utensílios do templo e o escarneceram desses utensílios. Mas, irmão, quando você assiste um culto pela internet de um pastor fazendo anedota e usando o nome de Jesus, você peca, irmão. Você peca contra Deus. Porque o nome do Senhor Jesus não é motivo de chacota. Eu não brinco com o nome do Senhor Jesus. Quando às vezes eu estou vendo alguma coisa e tem alguma historinha onde vão fazer zombaria com o nome de Jesus, eu me recuso a assistir determinado tipo de programa. Se eu estou assistindo, eu desligo, porque eu não admito que zombe do nome do Senhor. A Bíblia diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Jesus, Ele é Deus, a gente não pode usar o nome do Senhor Jesus em vão, irmão. Ele é um nome santo, Ele é um nome poderoso. Mas as pessoas muitas vezes não se incomodam com isso. E a gente tem assistido muitas vezes pessoas brincando com o nome de Deus. Homens malignos. Às vezes eu confesso para a igreja que eu fico assim, abismado de ver como que a igreja, como que o sincretismo, eu não sei se os irmãos sabem o que é sincretismo. Sincretismo religioso é a mistura de todas as religiões. Talvez muitos não percebem, mas isso, irmão, o sincretismo religioso, ele está impregnado dentro das igrejas evangélicas. Eu estou falando de nós, das igrejas evangélicas. Está impregnado. Quando as pessoas se reúnem, por exemplo, e vão fazer uma campanha onde tem que passar por um tapete cheio de sal, isso é sincretismo religioso, isso é da macumba, isso é feitiçaria. Eu dizia aqui na igreja, tempos atrás, de um jovem que estava passando por luta, por adversidade, e foram num pastor, a mãe dessa pessoa levou ele em um pastor, e o pastor chegou lá e falou: olha, compra um pacote de sal grosso,
ele comprou um pacote de sal grosso, levou no pastor, o pastor orou e falou: joga o sal grosso ao redor da tua casa. Isso é macumba, isso é feitiçaria. E a igreja muitas vezes não tem dimensão do que é santo, do que é profano, daquilo que é de Deus, daquilo que não é de Deus. As pessoas acham que tudo é normal. Eu sempre tenho dito, irmão, aquilo que não tem na Bíblia, eu não trago para dentro da igreja. Eu sempre digo para os irmãos: se a Bíblia mandasse, faça festa junina gospel, eu faria festa junina gospel. Mas a Bíblia não manda fazer isso. Isso não faz parte do culto a Deus. Se a Bíblia falasse, dissesse, faz um teatro para animar os irmãos, eu faria, mas a Bíblia não fala sobre isso, porque isso não está no coração de Deus. Assim como o ministério de dança, por que nós não temos aqui? Porque a Bíblia não fala sobre isso. E eu, como pastor, eu tenho que orientar a igreja. Eu tenho que orientar a igreja, irmão, mostrando aquilo que é permitido à luz da palavra de Deus e aquilo que não é permitido. Ah, pastor, mas Miriam dançou. Miriam dançou, mas Miriam não estava participando de um culto a Deus. Ah, pastor, mas Davi dançou, mas ele não estava participando de um culto a Deus. Então nós, como igreja, não temos que trazer aquilo que é do mundo para dentro da igreja. O que nós podemos fazer dentro da igreja? Nós temos oração, nós temos a pregação da palavra de Deus, não palavra de autoajuda. Nós temos o louvor, nós temos oferta e dízimo, que é bíblico também, e nós temos a ceia do Senhor. Somente isso pode fazer parte do culto a Deus, nada além disso. Tudo que tiver é de procedência maligna, não é de Deus, não é de Deus. Então nós temos que tomar cuidado, inclusive, irmão, vou dizer uma coisa para a igreja: toma cuidado com aquilo que você ouve. Nós não podemos sentar na mesa e muitas vezes ouvir conversas que não edificam. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Nós não temos que sentar e ficar ouvindo, muitas vezes, palavras, histórias imorais, carregadas de imoralidade. Nós não temos que compactuar com o pecado alheio. Nós, como igreja, nós temos que ter postura. Nós, como igreja, nós temos que ter uma conduta diferente, lutando a cada dia contra o pecado, contra a nossa natureza, querendo com isso agradar a Deus, fazer a vontade do Senhor. Esses homens simplesmente, Beltsazar, ele vai zombar do Senhor. Ele está tratando aquilo que é sagrado como algo profano, como algo sem importância. Mas, irmãos, eu vou dizer uma coisa para a igreja: o Senhor Deus, como diz o meu filho, Ele é Deus de justiça, irmão. Ele é um Deus de juízo. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 2 que Ele não poupou os anjos que se levantaram contra Ele, lá juntamente com Lúcifer. Ele não poupou, irmão. Será que Deus poupa o crente que vive na prática do pecado? Será que o Senhor vai passar a mão na cabeça do crente que vive no engano, fazendo as coisas erradas? Claro que não, irmão. As pessoas que usam de tal prática, elas não têm comunhão com Deus. Elas estão fora do projeto, do plano do Senhor. O que às vezes eu fico olhando, eu confesso para a igreja que eu fico admirado de ver pessoas que outrora cantavam em louvores, era a líder de louvor. Aí aconteceu uma tragédia, o esposo faleceu, e a pessoa, imagino que conhece a palavra de Deus, arruma um namorado e vai fornicar. Pastor, o que é fornicação? O adultério é cometido pelo casado. O solteiro que tem relação fora do casamento, ele é fornicador.
A Bíblia diz que tanto um como o outro vão para o inferno, irmão. Por isso que muitas vezes a gente tem que olhar, quando eu vou em algum lugar, uma pessoa está morta, não é que você julga a pessoa, mas muitas vezes pelas atitudes da pessoa, pelo que você conhecia da pessoa, você vai fazer um julgamento. Não é você falar algo que você não conhecia, mas falar algo de que você acompanhou. Mas as pessoas não estão preocupadas com isso. As pessoas não temem a Deus, irmão. Eu sou testemunha, eu e alguns irmãos aqui, de pessoas que brincaram com Deus, de pessoas que brincaram com o Senhor, irmão. Como um pastor que eu sempre falo aqui, que eu conheci, que teve uma morte muito trágica, irmão. Um homem a quem Deus deu a oportunidade de arrepender, e ele não se arrependeu. Não se arrependeu. E ele teve um fim muito trágico, muito terrível. Esse homem, eles zombam de Deus. Só que naquele momento que ele estava zombando ali, naquele momento, sabe o que acontece? Ele olha e ele vê uma mão. Eu imagino que seja uma mão grande. E aquela mão vai escrever umas palavras que são Mené, Mené, Tekel e Parsim. Aquela mão surge da parede e começa a escrever aquelas palavras. A Bíblia diz, irmão, que aquele momento, Belsazar, que estava alegre, porque estava tomando vinho, estava alegre. Naquele momento a Bíblia diz que ele para. O semblante dele fica agora fechado. As pernas dele, diz a Bíblia, que começa a tremer. Sabe por quê, irmão? Porque ele estava observando que o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, e o Deus de Jacó é um Deus de justiça e um Deus de juízo. Um Deus que ama de uma maneira tal que não existe amor como o nosso Deus, que deu o seu Filho unigênito para morrer no meu e no teu lugar, irmãos, para morrer na história da humanidade, por todos que pecaram, por todos que mataram, pelo pior dos homicidas. A Bíblia diz que Deus, Ele entregou o único Filho, Jesus Cristo, para morrer no nosso lugar. Então não existe amor maior do que esse. Ninguém entregaria um filho para morrer no lugar do outro. Filho nosso é herança. Nosso filho é a nossa maior alegria. Mas Jesus, Deus, Senhor Deus, Ele entregou o Filho dele para morrer no nosso lugar. Mas esse mesmo Deus, irmão, que nós servimos, é um Deus de aliança, e é um Deus justo, um Deus que não passa a mão na cabeça de quem está na prática do pecado, irmão. Um Deus que tem aliança para com aqueles que têm aliança com Ele. A Bíblia não mostra o Senhor Deus tendo aliança com quem está no erro, no pecado. Por isso nós sabemos da gravidade do pecado, da consequência daquilo que não agrada a Deus. Por isso que nós não usamos da mentira, por isso que nós não podemos usar de muitas coisas que não agradam o Senhor, irmão. Porque eu creio que o objetivo nosso é fazer a vontade do Senhor. Quando esse rei, ele vê aquela mão, essa mesma mão, irmão, que ele viu naquela visão ali, eu não acredito, não foi visão, porque eu creio que todos viram aquela mão, e todos ficaram estarrecidos naquele momento. Essa mesma mão que escreveu na parede, foi a mesma mão que lá no Monte Horebe, escreveu numa pedra para Moisés os 10 mandamentos. Aquela mesma mão, a mão do Senhor, a mão de Deus, irmão. E essa mesma mão, ela continua escrevendo na vida de cada um de nós, irmão. Essa mesma mão, ela continua escrevendo a nosso respeito. Diante dessa situação, esse rei estarrecido com medo, porque logicamente, irmão, o juízo de Deus é terrível. Eu imagino que o juízo de Deus estremece. Por isso que eu falo para a igreja, irmão, a minha oração sempre é clamando a Deus: Senhor, me ajuda, Senhor. Senhor, me ajuda.
Senhor, tira tal coisa. Há uns 15 anos atrás eu gostava muito de Fórmula 1, eu falei, Senhor, tira esse lixo da minha vida, Senhor. Deus tirou. Levantava 3 horas da manhã para ver Fórmula 1, irmão. Deus tirou isso da minha vida. Tem alguns irmãos que gostam do Flamengo, eu gostava muito de ver jogo. Eu falei, Senhor, me liberta disso, Senhor. Eu achava que foi um milagre mesmo. Deus me libertou. E algumas coisas que muitas vezes não são boas para mim, eu tenho pedido para Deus me libertar. Tira de mim, Senhor. Tira tal coisa de mim, porque eu quero fazer a tua vontade. Eu sei que Deus tem tirado, Deus tem operado, irmão. E é interessante que à medida que a gente busca, à medida que a gente clama a Deus pela libertação, pelo renovo, até a oração nossa começa a ficar diferente. Você já viu a oração de um cristão, irmão, e de um crente? A oração do crente muitas vezes é pedindo a Deus, Senhor me dá isso, Senhor me dá isso, Senhor me dá aquilo, Senhor eu quero isso, Senhor faz tal coisa, Senhor faz tal coisa. A oração do cristão é, Senhor, me dê a tua presença, Senhor. Eu quero fazer a tua vontade. Não afaste de mim, Senhor. Que o Senhor venha me operar, que o Senhor venha me moldar, para que eu possa entrar na tua presença, com as vestes limpas, para que o Senhor possa receber a minha oração. Às vezes a maneira como o irmão ora, a gente percebe a diferença. A maneira como o irmão procede, a gente vê a diferença entre um cristão e um não cristão. É notório. Mas esse homem, diante da sentença de Deus, ele fica desesperado. E a Bíblia diz que ele então agora ele vai, manda introduzir na frente dele os astrólogos, manda chamar os astrólogos, os adivinhadores, manda chamar os agoreiros. Irmão, e deixa eu dizer outra coisa para a igreja, irmão. Dentro desse sincretismo religioso que eu falei que é muito notório dentro da igreja hoje, tudo isso tem dentro da igreja. Agoureiro, adivinho, astrólogo, tudo isso está dentro da igreja. Pitonisas, que adivinham o futuro. Só que os agoureiros, os adivinhos, as pitonisas, eles não chegam dentro da igreja como pitonisa, que tem um espírito de adivinhação. A pitonisa é uma pessoa que tem um espírito de adivinhação, um agoureiro, que prevê o futuro. Eles não chegam com essas características. Ele chega como profeta. E ele começa a falar. E as pessoas gostam disso, irmão. E as pessoas gostam disso. Eu sempre falo para alguns profetas que eu tive a oportunidade de ver. Toma cuidado, irmão. Toma cuidado. Eu já vi muita gente morrer, irmão. Muita gente morreu. A Bíblia fala que aquele que falar o que Deus não mandou falar, ouça o que estou dizendo, igreja. Que aquele que falar o que Deus não mandou falar, este certamente morrerá. Muitas denominações geralmente tem uma mulher na frente. E muitas dessas mulheres, elas prevê o futuro. E a gente tem que tomar cuidado. Porque não é que não exista profeta, mas o profeta ele tem que profetizar de acordo com a palavra de Deus. Ele não tem que profetizar outra coisa. Se fulano tal vai casar, fulano tal isso, aquilo, não. Você tem que profetizar de acordo com a palavra. É dessa maneira que se profetiza. Mas o desespero muitas vezes de um homem ímpio, de um homem que zomba de Deus, é exatamente isso. Manda trazer os adivinhos, manda trazer os agoureiros, manda trazer os sábios da Babilônia. Só que eles não podem fazer nada. Aquilo que Deus revela, irmão, o feiticeiro, a macumbeira, não pode fazer nada. O espírita não pode fazer nada. Aí chega então, provavelmente a avó de Belsazzar, rainha, e fala para ele de Daniel. Daniel era um homem de Deus. Daniel já era um homem idoso. Daniel foi tirado da Babilônia, tirado de Jerusalém quando era um jovem de provavelmente 17 anos. Mas Daniel vai ter uma vida reta.
E aqueles que têm vida santa, aqueles que têm vida reta, irmão, esses têm um favor de Deus. A Bíblia fala uma coisa interessante. O Senhor Jesus chega para algum discípulo e fala assim: olha, eu já não chamo mais vocês de servos. A palavra servo é escravo. Eu não vos chamo mais de escravo, eu chamo vós de amigos. Mas um detalhe, sabe por que Jesus não chamava alguns mais de escravo e sim de amigo? Porque quando o cristão, ele coloca no seu coração de se tornar um escravo voluntário do Senhor Jesus, quando ele deseja se tornar um escravo, e quando eu digo se tornar um escravo, eu estou falando de alguém que quer fazer inteiramente a vontade do Senhor Jesus. Por isso que a vida dele então agora é de acordo com a palavra de Deus. Quando o homem quer fazer a vontade do Senhor, Jesus olha para ele, aquele homem que se apresenta diante do Senhor como escravo. O Senhor Jesus fala assim: eu não te chamo mais de servo, eu te chamo de amigo. Então o homem se torna amigo do Senhor, agrada o Senhor, agrada a Deus, irmão, agrada a Deus. Às vezes a gente precisa fazer algo para o Senhor que nós ainda não fizemos, irmão. Faça algo para Deus, faça algo para o Senhor. Quando eu quis aprender a tocar teclado, eu não sou um tecladista, eu toco. Mas quando eu quis aprender a tocar teclado, e eu não tinha tempo nem dinheiro para pagar para me ensinarem, eu orei ao Senhor. Eu falei: Senhor, se o Senhor me ensinar a tocar teclado, Pai, eu nunca vou abrir meus lábios para cantar música do mundo, Senhor. Eu nunca vou cantar uma música do mundo. Irmãos, tem uns 15, 16 anos, nunca mais na minha vida, nem um hino do Flamengo que eu gostava, eu cantei mais, porque meus lábios é para o Senhor. Mas agora eu digo também uma coisa para a igreja: se você quer agradar a Deus, os teus lábios têm que ser puros, irmão. Nós não podemos muitas vezes estar xingando, usando palavras de baixo calão, e depois querer entrar na presença do Senhor em oração e querer que Deus ouça a nossa oração. Consagra a tua vida ao Senhor, consagra a tua vida ao Senhor, consagra a tua vida ao Senhor. Esse homem não conhecia, mas alguém falou de Daniel, e quando Daniel chega diante dele, ele vai falar aquilo que ele tinha proposto para os magos. Ele tinha dito para os magos que aquele que decifrasse, que aquele que conseguisse descobrir, revelar aquela visão, ele disse que ele daria uma cadeia ao pescoço, uma corrente, e que ele seria o terceiro no reino da Babilônia. Olha a promessa dele: aquele que decifrar a promessa, o que quer dizer essas letras, essa palavra na parede, eu vou dar uma corrente de ouro, e vai ser a terceira pessoa da hierarquia da Babilônia. Os magos logicamente queriam, mas ninguém conseguiu, porque tem coisas que é de Deus, irmão. Tem coisas que somente o Senhor revela, tem coisas que muitas vezes o homem consegue, mas tem coisas que somente Deus, Ele revela. Quando Daniel, ele se apresenta diante desse rei, esse rei vai fazer a mesma proposta para ele: olha, eu vou te dar uma corrente de ouro, e eu vou também colocar você como a terceira pessoa aqui no reino da Babilônia. Sabe o que Daniel responde? No versículo 17 diz assim, ele responde para esse rei: as tuas dádivas fiquem contigo, e dá os teus presentes a outro. Ele compreendia que quem dá revelação é Deus, é o Senhor. Ora, se é o Senhor que opera a cura, como que eu vou querer receber alguma coisa? Se o Senhor que traz a revelação, como que eu vou querer receber alguma coisa? Eu me lembro, tempos atrás, aqui em Cuiabá, de um indivíduo que orou por uma senhora. Essa mulher foi curada, e a mulher deu um apartamento para esse indivíduo, e ele aceitou. Ele aceitou o apartamento. Eu me lembrei exatamente de Eliseu, quando Naamã oferece algo,
para Eliseu para que ele fosse curado da lepra. Ele recusou, porque isso é afronta a Deus, isso é um desrespeito a Deus. Quem cura é Deus, quem opera é Deus, não é o homem. Então o homem não pode aceitar nada, irmão. A obra é do Senhor, a igreja é do Senhor. O bom pastor dessa igreja, eu sempre falo, o bom pastor dessa igreja é Jesus, irmão. E a Ele que nós pedimos: Senhor, conduza a tua igreja. Senhor, não permita que eu venha conduzir a tua igreja. Senhor, que o Senhor dirija. Não permita, Senhor, que nós venhamos desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas que nós venhamos estar no centro da tua vontade. Mas olha só, vamos ler a partir do 17. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: as tuas dádivas fiquem contigo, e dá os teus presentes a outro. Todavia lerei ao rei a escritura e farei saber a interpretação. Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor teu pai o reino e a grandeza e a glória e a magnificência. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas temiam diante dele. A quem queria matava, e a quem queria dava vida, e a quem queria engrandecia, e a quem queria abatia. Mas quando seu coração se exalçou e seu espírito se endureceu em soberba, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. E foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais. E a sua morada foi com os jumentos monteses. Fizeram-no comer erva como os boi, e pelo orvalho do céu foi molhado o seu corpo. Até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos dos homens, e a quem quer constituir sobre eles. E tu, seu filho Beltsazar, não humilhaste teu coração, ainda que soubeste de tudo isso. Irmãos, Beltsazar sabia da história. É interessante porque a Bíblia mostra aqui que toda a riqueza, que tudo que Nabucodonosor tinha, Deus tinha permitido, irmão. Sabe o que a palavra está dizendo para nós aqui? Que quem tem domínio sobre todas as coisas na face da terra é o Senhor, irmão. Não é o homem, não. O diabo levanta, o diabo age no tempo enquanto o Senhor permitir. Muitas coisas estão acontecendo aí porque Deus está permitindo. O Senhor está permitindo. Não é o diabo que é alguma coisa, não. Grande é o Senhor. Tem gente que tem medo do diabo. Não é o diabo que nós devemos temer, não. Nós devemos temer é Deus, irmão. É o Senhor que nós devemos temer. É a Ele que nós devemos temer. Mas a Bíblia diz que Beltsazar não humilhou, mesmo sabendo de tudo, mesmo sabendo a conduta de Nabucodonosor, o respeito que ele tinha pelas coisas que foram tiradas do templo em Jerusalém, mesmo assim ele despreza. E aí então ele vai interpretar aquelas letras. Olha a partir do versículo 24. Então dele foi enviada aquela parte da mão, e escreveu-se esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se escreveu: Mené, Mené, Tekel e Parsim. Essa foi a palavra que foi escrita: Mené, Mené, Tekel e Parsim. E essa é a interpretação daquilo. Mené, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e se deu aos medos e aos persas. Irmãos, o mesmo Deus é o Deus de hoje, irmão. O que o Senhor Jesus, o que o Senhor Deus podia ter feito, Ele fez. Ele deu o Filho único, Jesus Cristo, para morrer no nosso lugar. O Filho, o nosso Deus, Jesus. Agora, irmãos,
A cada dia, nós somos observados pelo Senhor. Nós somos observados. Eu sempre digo que algumas pessoas nos assistem. O Senhor Deus nos assiste. Os demônios também nos assistem. A diferença é que o Senhor Deus, Ele esquadrinha até os meus pensamentos. O diabo não sabe o que eu penso. Mas o Senhor Deus, Ele olha, Ele esquadrinha os meus pensamentos. Ele sonda o meu coração. Irmãos, e a cada dia, nós estamos avançando, irmão. E muitos de nós temos sido julgados pelas nossas atitudes. Contou Deus o teu reino e acabou. O Senhor Deus estabeleceu o juízo dele sobre Beltsazar. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Irmão, nós seremos também pesados na balança, irmão. A igreja do Senhor, nós vamos ser pesados. Como está a nossa conduta? Eu sempre falo, olha, quem me sonda, quem me conhece intimamente é o Senhor, irmão. Deus me conhece intimamente. Deus conhece vocês intimamente, irmão. Não temos como falar, eu não sabia a tua palavra, Senhor. Eu não conhecia a tua palavra. Nós conhecemos a palavra de Deus. Nós conhecemos o Evangelho. E a última palavra, dividido foi o teu reino, e se deu aos medos e aos persas. Tudo isso, irmão, uma sentença proveniente do desprezo às coisas de Deus, proveniente daquilo que é sagrado, de pessoas que brincam com Deus. Eu falava para o Mateus hoje, falei, Mateus, o lugar, isso que eu vou falar é meio pesado aqui, o lugar onde mais vai se encontrar pastores, vai ser no inferno, irmão. O inferno vai ter muito mais pastores do que no céu. Sabe por quê, irmão? Porque muita gente está brincando com Deus. Temos uma televisão nesse país que foi comprada com dinheiro de dízimos e oferta. Essa televisão deveria ser, já que foi adquirida com dinheiro de dízimos e oferta, um dinheiro consagrado a Deus, deveria ser para exaltar 24 horas o nome do Senhor Jesus, pegar o Evangelho. Mas esse mesmo canal, irmão, ele passa programas, eu vou falar o nome aqui, eu não assisto, eu creio que os irmãos também não assistem, tal de Fazenda, mas eu sei que é imoral. Brinca com Deus, pessoas brincando com Deus, tratando Deus como se fosse nada, zombando do Senhor, irmão, zombando do Senhor Jesus. Muita gente pregando um evangelho que não é o evangelho da Bíblia. Muita gente falando, eles têm um tema, eles usam a Bíblia para poder falar de autoajuda e deixam de pregar a palavra de Deus. Em determinados lugares, se alguém pregasse, se eu estivesse pregando essa palavra em determinados lugares, certamente, como em uma outra ocasião, há uns 12, 13 anos atrás, eu preguei uma palavra, não talvez como essa, mas o pastor titular da igreja não gostou da mensagem, porque essa mensagem ia incomodar as pessoas, irmão. Ele queria que pregasse uma palavra que mexesse com o ânimo das pessoas. Não havia interesse com a salvação da alma, não havia preocupação com a salvação da alma do homem, mas eles queriam que fosse uma palavra de ânimo. E eu, como pastor, irmão, a quem Deus tem dado uma responsabilidade, eu tenho que pregar a palavra do Senhor.
não somente para a igreja, mas eu faço parte do contexto da igreja. Eu tenho que pegar a palavra para a igreja, para que nós possamos nos arrepender, para que nós possamos clamar a Deus pela restauração, para que nós possamos ter uma vida reta, não diante dos homens, mas diante de Deus, irmão. Eu creio que todos nós podemos melhorar, de maneira tal que nós possamos agradar a Deus. Mas tem muita gente brincando, irmão. O mundo tem que sair de dentro de nós. O mundo tem que sair de dentro de nós. As coisas do mundo não podem mais mexer conosco. As coisas do mundo não podem nos alegrar. As coisas do mundo têm que ser arrancadas de nós. Isso se nós queremos ser salvos. Isso se nós queremos verdadeiramente morar com Jesus, irmão. E que uma palavra como essa, que esta mão que escreveu naquela pedra os 10 mandamentos, lá no Monte Horebe, essa mão que escreveu Mené, Mené, Tekel e Parsim, que a sentença dessas mãos para nós, que quando essa mão aparecer, seja para escrever os nossos nomes no livro da vida, irmão, no livro da vida, e que esse evangelho possa te levar para o céu, possa te levar para o céu. Eu falo sempre no serviço, tem um pessoal com medo de morrer. Eu falo, a questão não é morrer. Morrer todos nós um dia vamos morrer. Mas é para onde que nós vamos, irmão? Para onde que nós vamos? Será que quando nós morrermos, nós vamos morar verdadeiramente com Jesus? Será que nós vamos morar verdadeiramente com Jesus? Eu falava esse dia com o irmão Robinei. Falei, Robinei, vou te falar sobre o que é a presença do Senhor Jesus. Como é bom ter Jesus. Eu contei uma história para ele, vou contar para a igreja. Irmãos, uma vida com Deus, ela é transbordante, né, Elaine? Uma vida com Deus é transbordante. Eu falo assim, a gente pode estar no meio de uma tempestade. Você pode estar num barquinho no meio do oceano com onda de 10 metros. Se Jesus ele está no teu barco, tudo vai bem. Você não abala. Está endividado, não abala. Está passando por apuro, não abala. Está doente, não abala. Nada disso mexe com você. Eu falei, mas eu vou te mostrar o outro lado. Porque muitas vezes a gente passando, a gente estando com Jesus, muita gente não tem experimentado isso. Eu falei, vou te mostrar o outro lado, para você ver como que é o outro lado e para você entender o que é uma vida com Jesus. Eu conversando com uma moça crente, ela contando para mim que ela estava na casa dela e ela muitas vezes ela sentia alguma coisa chegar nela, pegar nela, tocar nela. Outras pessoas, a gente tem ouvido falar de pessoas vendo vulto em determinadas casas. Pessoas estão vendo vulto, coisas aparecendo. Irmãos, esse é o lado ruim. Esse é o lado ruim da ausência de Jesus. Isso não pode acontecer nas nossas casas, irmão. Nós somos de Jesus. Não tem negócio de diabo, demônio nas nossas casas não. Nós servimos a Jesus. A não ser que há pecado nas nossas vidas. Aí os demônios vão agir lá dentro. Eles vão agir. O lado ruim é esse. Você pode, só você fazer aquilo que não agrada a Deus, você vai ver isso na tua casa. Agora, para servir a Jesus, você vai ver a paz resplandecendo dentro do teu lar. Nós vamos ver Jesus, irmão. Nós vamos ver Jesus de uma maneira sobrenatural. Que bom quando nós podemos nos reunir. Que bom quando nós entendemos que nós somos um povo eleito,
escolhido por Deus. Você tem noção do que é isso? Nem todo mundo é escolhido pelo Senhor. Nem todo mundo é escolhido por Deus, irmão. E eu vou falar uma coisa para a igreja. Se você está aqui, irmão, é porque Jesus te escolheu. Mas isso não te garante a salvação. Porque você tem que abrir mão de muitas coisas. Você tem que abrir mão de muitas coisas em prol do Senhor. Você tem que ter vida de oração. Você tem que ler a palavra. Você tem que ler a Bíblia. Porque conhecendo a palavra de Deus, nós sabemos como nós vamos agradar ao Senhor. Vida de oração, irmão. Vida de comunhão com Deus. Eu creio que você, praticando a palavra do Senhor, você vai ver tanta coisa na tua vida. A promessa de Deus é: crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Tu e tua casa. Eu louvo a Deus quando eu vejo famílias, Deus trazendo. Eu fico feliz de ver aquela jovenzinha ali, filha do Anderson, Sara. Eu falei para Eliane, essa jovenzinha, ela não é fruto do acaso, não. Ela não está aqui por acaso. Quando eu vejo nosso irmão Dinei, né, Giovanni, outros irmão, Moacir, todos, João, alega muito meu coração, irmão. E eu sei que Deus vai fazer grandes coisas. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus.